Oi, meus queridos, boa tarde, tudo bem? Então vamos para mais uma semana de aula, para mais uma semana de atividades. Então vamos lá. Frações. Então vamos ver hoje fração como parte de um todo. Então a Pro já colocou um exemplo aí, pra gente já tá tentando resolver, tá? Então ó, Luiz comeu um meio ou metade do chocolate da sua irmã. Sabendo que esse chocolate tinha 6 partes, quantas partes Luiz comeu? E quantas partes sobrou para sua irmã? Então vamos lá, pessoal. A Pro vai pegar a canetinha aqui para estar resolvendo aqui, mostrando para vocês. Então, ó, Luiz comeu. Então a gente tem aqui, ó, metade ou um meio do chocolate da sua irmã. Sabendo que esse chocolate tem 6 partes, quantas partes Luiz comeu? E quantas partes sobrou para sua irmã? Então, o Luiz, ele comeu, vamos por aqui, ó, metade, né, a fração, vezes 6. Ele comeu metade de 6, tá? Então, na matemática, deixa eu colocar aqui o Dzinho. Na matemática, esse D vai se transformar em multiplicação. Então, é metade de, que é vezes, o 6. Tá? Então, como é que a gente resolve isso, né? Então, aqui embaixo do 6, a gente não tem nada. Então, a gente coloca o 1, tá? Então, sempre quando não tiver nada, a gente vai estar colocando 1. Aí, a gente vai fazer a multiplicação, ó, normal, tá? Numerador, eu vou multiplicar pelo numerador. E o denominador, vou multiplicar pelo denominador. Então, vai dar 1 vezes 6, 6. E 2 vezes 1, 2. Aí, eu resolvo essa divisão. 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. Certo? Então, ó, quantas partes Luiz comeu? Então, a primeira resposta da primeira pergunta aí, né, é Luiz comeu. Vamos ver se a Pro vai conseguir escrever. Luiz, porque é meio difícil. Comeu 3 partes, ok? Não vou escrever partes, tá bom? Então, Luiz comeu 3 partes. Agora, quantas partes, vamos responder a outra pergunta, quantas partes sobrou para sua irmã? Quantas partes tinha ao todo, né, o chocolate? Não tinham 6 partes? Então, é só a gente fazer a continha de menos. 6 tira 3. Então, quanto que sobrou para a irmã? 3. Ok? Então, continuando a nossa resposta aqui, Luiz comeu 3 partes. E sua irmã, né, ficou, ó, não dá muito para Pro escrever, porque a Pro tem que escrever com o mouse e é complicado. E a sua irmã, 3 partes. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Então, vamos aí pro próximo. Outro exemplo. Ana possui 1/3 dos estojos de maquiagens que sua amiga Júlia possui. Sabendo que Júlia possui 6 estojos de maquiagem, quantos estojos tem a Ana? Então, vamos lá, ó. Então, é muito importante, pessoal, a gente ler a leitura e a interpretação do problema, tá? Então, ó, Ana possui 1/3 dos estojos de maquiagem que a sua amiga Júlia possui. Ok? Sabendo que Júlia possui 6 estojos de maquiagem, quantos estojos tem Ana? Então, vamos lá, vamos fazer... Desculpa, vamos fazer a mesma continha. Então, ó, 1/3 de 6, ok? 1/3, então a palavrinha D aqui na matemática, ela vai se transformar em multiplicação. Então, 1/3 vezes 6. Então, como aqui embaixo do 6 não tem nada, a gente coloca 1.
e fazendo a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador, então vai dar 1 vezes 6, 6, 3 vezes 1, 3. Então, faço a continha, 6 dividido pelo 3, 2. Então, ó, quantos estojos tem Ana? Então, a nossa resposta, né? Então, a Ana tem 2. Tá bom? A Pro não vai escrever estojos que não vai dar muito certo. Então, Ana tem 2 estojos. Certo, pessoal? Continuando aí. Agora a gente vai dar uma olhada em frações equivalentes, tá? O nome já diz, né? O que são frações equivalentes? 2 ou mais frações são consideradas equivalentes quando representam a mesma quantidade ou a mesma parte de um todo, muito embora elas sejam aparentemente diferentes. Ela tem os números diferentes, né? Mas elas são equivalentes, ok? Então vamos continuar aí. Então a Pro colocou aí nessa imagem, ó. A imagem abaixo mostra o conceito de forma mais clara. Reparem que os círculos estão divididos de forma diferente e que partes diferentes do todo foram tomadas. Contudo, no fim das contas, a metade do círculo foi pintada em todos os casos. Então, vamos lá, é muito importante, ó, a gente prestar atenção aqui. Essa primeira circunferência. Então, a gente tem que o denominador, que a circunferência, ela foi dividida em 2 partes, né? E a gente pegou quanto da circunferência? A gente pintou uma parte. Então, é 1/2 ou metade, certo? Agora, a próxima circunferência, ela foi dividida em 4 partes. Então, o denominador é 4, ok? E foi pintado quantas partes? 2. Então, é 2/4, certo? Próxima circunferência. A gente tem que o todo são 6 partes. E foi dividido em 3. A gente pegou, né? A gente pintou 3 partes. Então, são 3/6, né? Que a gente lê. Então, ó, a gente percebe que essas frações, elas são equivalentes, tá? Então, eu vou pôr um igualzinho aqui, ó, que significa que essas frações, apesar delas terem os números diferentes, elas equivalem ao mesmo tanto, ou seja, a gente pintou, nos 3 casos, metade da circunferência, ok? Então, aqui, ó, se eu pegar aqui 1, eu vou multiplicar por 2, eu vou ter o 2, certo? 2, se eu multiplicar pelo mesmo número, que é o 2, eu vou ter o 4. Então, nesse caso, a gente tem as frações equivalentes. Ó, mesmo caso, daqui pra cá, ó, 1, eu multiplico por 3, tá? Eu tenho 3. Se eu multiplicar pelo mesmo número embaixo, 2 vezes 3, a gente tem o 6. Então, essas frações são chamadas frações equivalentes, ok? E como que a gente obtém frações equivalentes? Multiplicando pelo mesmo número em cima e embaixo, tá? Igual a Pro colocou aqui. Ou dividindo também pelo mesmo número em cima e embaixo. Porque se eu tenho 3/6, para mim voltar lá no meio, é só eu dividir por 3 em cima e embaixo. Se eu tenho 2/4, para mim voltar na fração meio, é só eu dividir por 2 em cima e embaixo, né? Então, a gente fez aqui no caso a operação inversa. Ok, pessoal? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de como vai ter lá na atividade para vocês estarem fazendo, tá? Então, ó, dadas as frações abaixo, dê uma fração equivalente a cada uma delas. Então, a gente tem aqui na letra A a fração 2/3. E eu tenho o denominador 9. Eu tenho que achar qual é o numerador. Então, é só eu observar 3. Eu multipliquei por qual número para dar 9? Foi por 3. 3 vezes 3, 9. Então, eu venho, pego o numerador e vou multiplicar pelo mesmo número, pelo 3 também. Então, vai dar 2 vezes 3, 6. Então, quer dizer que 2/3 é equivalente à fração 6/9. Ok, pessoal?
Letra B, eu tenho 4/5 e eu quero determinar uma fração equivalente onde o numerador é 20. Então, é só eu lembrar da tabuada. 4 vezes que número que dá 20? É o 5, ok? Então, eu venho aqui, pego o 5, multiplico por 5 também, né? Em cima e embaixo, que vai dar 5 vezes 5, 25, tá? Próximo, a gente tem a fração meio, né? E eu tenho aqui o numerador é 8. Então, vamos lá. 1 vezes quanto que dá 8? É 8, né, pessoal? 1 vezes 8. Então, é muito importante vocês estarem com a tabuada para estar fazendo esse exercício. Aí, eu venho no número de baixo e vou multiplicar por 8 também. 2 vezes 8, que vai dar o 16. Ok? Os números não estão saindo muito bem, pessoal. Não vão sair porque a Pro tá fazendo com o mouse e não sai legal. Agora aqui, eu tenho o último exemplo. 3/4 e eu tenho, né, que o denominador foi para 24. Então, é só eu lembrar na tabuada. 4 vezes 6, que é 24. Aí eu venho, pego o numerador, multiplico por 6 também e vejo o resultado. 3 vezes 6, 18. Tá, pessoal? Lá na atividade de vocês vai ter também divisão, tá? Então, presta muita atenção na hora de fazer, ok? Espero que tenham entendido. Beijos a todos. E fiquem com Deus, tá? Até mais.